Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do segundo trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, tecle *0. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itau.com.br/relacoins-com-investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Cândido Bracher, presidente e CEO, Milton Maluhy Filho, vice-presidente executivo, CFO e CRO, e Alexandro Broedel, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Cândido Bracher apresentará o resultado do segundo trimestre de 2019. Depois, os executivos responderão às questões formuladas por telefone ou e-mail. Agora eu passo a palavra ao senhor Cândido Bracher. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre. Começamos a apresentação no slide 2, mostrando os principais destaques do nosso desempenho no trimestre. O lucro líquido recorrente foi de 7 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 2,3% em relação ao trimestre anterior e resultou num ROI de 23,5%. Os principais impulsionadores do desempenho foram a aceleração da margem financeira, tanto de clientes quanto com o mercado, e também uma geração mais forte de receita com serviços. E esses efeitos foram parcialmente compensados por dois eventos já esperados. Primeiro, sazonalmente, as maiores despesas não decorrentes de juros e o maior custo de crédito. Este último é resultado de um contínuo crescimento da originação de crédito para pessoas físicas. Por fim, a nossa alíquota efetiva de imposto de renda aumentou 0,7 ponto percentual, como resultado da menor TJLP no período, que é usada, como vocês sabem, para calcular o benefício fiscal do juro sobre capital próprio. Nos próximos slides, a gente vai ter uma visão mais aprofundada. Passando agora para o slide 3, nós mostramos a criação de valor, que cresceu 9% no segundo trimestre, atingiu 3,2 bilhões, um valor recorde no ano. Isso é resultado não apenas do desempenho no trimestre, mas também da redução no custo de capital, que nós estimamos estar agora em 13%. Passando agora para o slide 4, nós destacamos a nossa carteira de crédito no Brasil, que cresceu 7,9% nos últimos 12 meses, impulsionada pelos crescimentos de 14% na carteira de pessoas físicas e de 19% em micro, pequenas e médias empresas. A originação continua forte em ambas as carteiras, resultando em um mix de crédito mais rico que vai ser mostrado no próximo slide. Originação forte nesse trimestre também em grandes empresas, como vocês podem ver, de 29%. Já na América Latina, a carteira ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. Ficou praticamente estável em reais, porque houve uma apreciação do real frente às demais moedas da região. Descontado esse efeito do câmbio com os demais países da América Latina, a carteira da América Latina teria crescido 7% no ano e a nossa carteira total teria crescido 7,7% no ano. Agora, o slide 5 tem um fato que eu quero chamar a atenção de vocês, que é aqui a parte de baixo da página, que é um elemento muito importante da nossa dinâmica de resultados. A margem financeira com clientes ela é composta por dois elementos distintos. Um é relacionado ao capital de giro, e esse é afetado pelo volume do capital de giro e pelo nível da Selic. E o outro é o elemento central
da margem com clientes, que está relacionado às nossas operações sensíveis a spreads. Muito bem, essa parte central, a margem sensível a spread, cresceu 800 milhões no trimestre, principalmente devido à expansão da carteira de crédito e à contínua mudança do mix para produtos com maiores spreads. E esse valor é parcialmente compensado por uma menor margem de capital de giro, que sofreu dois efeitos negativos. Primeiro, o menor saldo médio de capital de giro em função do pagamento de dividendos no fim do primeiro trimestre. E segundo, a menor taxa de juros. Consequentemente, enfim, eu pretendo dizer com isso é que nós estamos observando um crescimento robusto da nossa margem sensível a spreads. No slide 6, a gente mostra um aumento de 26,4% na margem financeira com o mercado nesse trimestre. O desempenho foi resultado, em grande parte, da maior remuneração da estratégia de overhead de investimento no exterior e de ganhos na gestão das reservas de seguros. E nós consideramos esses dois ganhos como sendo estruturais e parte integral das nossas atividades bancárias. No slide 7, nós apresentamos as informações sobre qualidade de crédito. A inadimplência de curto prazo ficou estável no trimestre, enquanto que a inadimplência acima de 90 dias recuou 0,1 ponto percentual. Essa queda foi resultado dos créditos baixados para prejuízo de clientes específicos no segmento de grandes empresas e da contínua melhora no índice de inadimplência de micro, pequenas e médias empresas, que atingiu 2,5%, o nível mais baixo desde a fusão entre Itaú e Unibanco. Por fim, o nosso índice de cobertura acima de 90 dias está estável em 208%, e o índice de custo de crédito aumentou 0,1 ponto percentual, como era de se esperar, dada a aceleração da mudança no mix de crédito no período. No slide 8, nós mostramos que as nossas receitas de serviços e seguros cresceram 5% no trimestre. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelas receitas com administração de recursos e de banco de investimento. Queria mencionar aqui, que vocês observassem, o crescimento de quase 50%, 48,5%, dos recursos captados através da nossa iniciativa de plataforma aberta de investimentos, que atingiu um portfólio de 155 bilhões de reais. Queria destacar também as nossas receitas de emissão de cartões de crédito e débito, que continuam a crescer de forma consistente. E, por fim, as receitas de adquirência caíram 12,8% no trimestre, principalmente em função da nova iniciativa comercial da rede, o D+2. Na próxima página, nós vamos examinar com mais detalhes os resultados dessa iniciativa. Então, aqui no slide 9, a gente destaca o aumento da demanda na nossa operação de adquirência após a iniciativa do pagamento em D+2 sem cobrança de taxa de antecipação. O credenciamento de novos clientes aumentou 73% no período e o número de novos clientes que escolhem o Itaú Unibanco como domicílio bancário mais do que dobrou. E, tão importante quanto isso, foi o aumento de 8 pontos no NPS da operação, que é a métrica que avalia a satisfação de clientes, como vocês sabem. Esses indicadores só reforçam a nossa percepção de que foi um movimento acertado da nossa parte. Passando agora para o slide 10, nós vemos que as nossas despesas não decorrentes de juros cresceram 4,3% no trimestre. Esse crescimento é amplamente esperado, já que as despesas no primeiro trimestre são sazonalmente menores do que nos demais trimestres do ano. Vale destacar que o crescimento apresentado no segundo trimestre, em 2019, foi mais moderado do que em 2018, quando as despesas cresceram 5%. Nós ressaltamos também que nesse trimestre ocorreu o fechamento de umas 200 agências apenas no Brasil, o que adiciona uma pressão ainda maior nas despesas no período. Mas daqui para frente a gente espera impactos positivos em nossa eficiência decorrentes deste fechamento de agências. Por fim, no acumulado do ano, as despesas cresceram 3,7% em relação ao mesmo período de 2018, praticamente em linha com a inflação do período. E ontem nós anunciamos um PDV, um programa de desligamento voluntário, que, enfim, visa um universo de 6.900 pessoas. E, enfim, no próximo trimestre, no decorrer do trimestre, a gente vai dar mais detalhes sobre o impacto dessa iniciativa.
Na página 11, nós mostramos a geração orgânica de capital do banco no final do trimestre, com índice de capital nível 1 de 14,9%, um aumento de 0,3 ponto percentual nos últimos 3 meses. Vale ressaltar que nós anunciamos que vamos distribuir 7,7 bilhões de dividendos complementares agora, no dia 23 de agosto. No slide 12, eu queria falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, antes de comentar sobre as expectativas nossas para o restante do ano. E aqui eu queria mostrar que a performance atual da economia, até agora esse ano, mostra claramente que a projeção original de crescimento para o Brasil, de 2,5%, estava muito otimista. Além disso, hoje nós esperamos uma taxa de juros num patamar bem abaixo do nível que nós imaginávamos no início do ano. E, por fim, nós ainda tivemos a apreciação do real frente ao peso chileno e ao peso colombiano. Esses fatores todos provocam alguns efeitos no nosso guidance que eu comento a seguir. Nós estamos mantendo o nosso guidance para o ano, em todas as linhas. Mas eu queria apresentar o nosso cenário base para cada uma das linhas. O crédito total no Brasil está dentro do intervalo, vai ficar dentro do intervalo de guidance, e as mudanças de câmbio da nossa carteira na América Latina colocam o nosso cenário base ao redor do limite inferior do intervalo para a carteira de crédito do consolidado. Depois, uma previsão de uma taxa Selic mais baixa e do fechamento da curva futura de juros impactam negativamente as expectativas para a nossa margem de passivos e de capital de giro próprio. Como consequência, a nossa margem com clientes deve terminar o ano também próxima ao limite inferior do guidance. A nossa margem com o mercado e o nosso custo de crédito devem permanecer em torno do ponto médio das suas respectivas faixas. Já a linha de serviços com seguros, a gente espera concluir o ano entre o ponto médio e o ponto mais baixo do guidance. E, por fim, nas despesas não decorrentes de juros, nós vamos terminar o ano próximos ao limite inferior do guidance. Com isso, eu concluo a apresentação e estou aberto para qualquer dúvida que vocês possam ter. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Pedimos a gentileza que os participantes se limitem a 2 questões. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Bom dia, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira em relação ao PDV, eu queria saber se vocês conseguem passar um pouco mais de detalhe, um range de quanto vocês esperam de economia para esse ano e para o ano que vem com o PDV. E ainda nessa linha de custos, esse trimestre vocês fecharam quase 200 agências, então eu queria entender um pouco como que está a cabeça de vocês em relação ao fechamento de agência e geração de negócio. Se cada vez mais vocês estão conseguindo migrar a operação, mesmo de PJ, para outros tipos de canais, então esse fechamento acelerado de agências não deve afetar o resultado, ou se vocês acham que até, enfim, indo para frente a gente deve ver uma redução menor do número de agências. Minha segunda pergunta em relação à adquirência, queria saber se vocês podem detalhar um pouquinho mais do impacto do D+2 na margem com os clientes e se vocês puderem fazer um update também de como está a estratégia de rede, se está evoluindo dentro do esperado e como vocês enxergam a dinâmica de preços indo para frente, ia ser bom. Obrigada. Giovana, obrigado pela pergunta. Com relação ao PDV, quer dizer, o universo, como eu disse, é de 6.900 pessoas. É um PDV destinado a funcionários com mais de 55 anos de idade ou funcionários que gozem de algum tipo de estabilidade. Nós não conseguimos, nesse momento, fazer projeções com relação ao PDV, porque enfim, nós não sabemos como é que vai ser a adesão ao PDV. O último PDV que nós fizemos foi há 10 anos. Então, nós não temos nenhuma base estatística que nos permita prever com alguma consistência, com alguma segurança,
qual será a adesão. O prazo para decisão dos funcionários vai ser entre 1º e 31 de agosto, e daí nós saberemos melhor e vamos informando à medida que soubermos. Com relação ao fechamento de agências, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Fechamento de agências é consequência e não causa. Ele ocorre na medida em que nós percebemos que as agências se tornam menos necessárias. O nosso fechamento de agências tem sido orientado basicamente para agências que têm uma outra agência muito próxima e onde uma das duas é capaz de absorver todo o público das duas agências. E, naturalmente, essa capacidade de absorver o público das duas agências está ligada à nossa digitalização. É a digitalização que faz com que as pessoas vão menos às agências e que, então, uma agência possa absorver o público de duas agências. Mas nós não estamos reduzindo a nossa cobertura geográfica. Achamos muito importante manter a cobertura geográfica das agências. Nós ainda temos alguns casos de agências que como é que se fala, que se enquadram nesse caso de terem agência nas redondezas e poderem absorver o público da outra. Então, enfim, ainda deve haver algum fechamento de agência no futuro. Passando agora para a adquirência. O D+2, quer dizer, o nosso valor transacionado cresceu 1% em relação ao primeiro trimestre de 19, 12,1% em relação ao segundo trimestre de 18, tem aqueles números que eu já anunciei aqui, tem 73% mais de coisa. Agora, para a estratégia de adquirência da rede, a gente está com um foco absolutamente comercial e no NPS. Quer dizer, não só na rede, mas no banco como um todo. Aliás, o foco no NPS está mal formulado. O foco é na satisfação de clientes. O NPS é uma forma de medir isso apenas. Nós tomamos muito cuidado para que o NPS não seja utilizado, enfim, de uma maneira errada. Ele é realmente a consequência e o objetivo mesmo nosso é ter uma melhora na satisfação de clientes transversal no banco. Nós estamos consolidando a estrutura comercial da rede com um foco muito maior no varejo do que no atacado. A estratégia de D+2 foi dirigida para empresas até 30 milhões de faturamento ano e estamos evitando brigar por preço nos grandes tickets, porque nós temos visto que esse mercado está ficando abaixo de custo e, enfim, isso não nos tenta, enfim, entrar nessa briga, então. Em relação à adquirência, é isso que eu posso dizer. Tá certo. Obrigada. Obrigado a você. A próxima pergunta vem de Gabriel da Nóbrega, Citi. Bom dia, Cândido. Obrigado pela oportunidade. Você está falando que o custo de crédito ele deve vir mais ou menos no meio do guidance, mas só que quando a gente olha para o saldo de PDD complementar que vocês têm, ele vem caindo trimestre após trimestre e no último ano ele já caiu cerca de 2 bilhões de reais. O que eu gostaria de entender é que, levando em conta também algumas reversões que vocês têm conseguido fazer no lado do corporate, se não teria espaço para o custo de crédito, na verdade, chegar no topo do guidance, e eu faço outra pergunta depois. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Não, eu não vejo, estou muito confortável com essa projeção de custo de crédito no meio do guidance. Efetivamente, eu tenho falado aqui, enfim, o comportamento da provisão complementar. Né? Você tem dois elementos na provisão complementar. Um é o fato de que nós fazemos as nossas provisões por perda esperada. Então, à medida que a carteira cresce, é natural que, num primeiro momento, as provisões cresçam mais do que a carteira, porque você faz a provisão toda na frente e a margem você só vai acruando aos poucos. A outra questão da complementar, que é muito importante, enfim, que ela serve para, quer dizer, os casos que estão cobertos pela complementar, eles podem ocorrer duas coisas com eles.
ou eles podem, a empresa pode melhorar, e nesse caso tem uma reversão que impacta o resultado positivamente, ou a empresa para a qual a gente tinha feito a provisão prudencial efetivamente entra em atraso, e essa provisão complementar vira provisão mínimo Bacen. E então se reduza a complementar, como você falou, mas também o caso acaba. Quer dizer, o caso está coberto, depois tem o write-off, etc. Então, na medida em que a provisão complementar vai sendo consumida, também vão sendo consumidos esses casos. E é por isso que eu não vejo uma perspectiva de impacto maior na nossa PDD. Tá ótimo, ficou bem claro. E a minha outra dúvida, eu queria falar um pouco sobre o payout. Dado que vocês não estão crescendo no ritmo que a gente estava esperando no começo do ano, que a economia também não está tão forte quanto a gente está vendo, ao mesmo passo a gente vê que vocês estão com o Common Equity Tier 1 aí de 13,6%. Você acredita que poderia ter um espaço para vocês manterem o payout nos mesmos níveis do ano passado ou até aumentar ele? Olha, Gabriel, o payout é consequência do uso de capital. Então, nós vamos procurar no início do ano que vem colocar o nível 1 de novo em 13,5% e, evidentemente, 13,5%, e vamos olhar as perspectivas de uso de capital durante o ano com a RWA e também eventuais perspectivas de aquisição, coisa que haja. Mas, e não havendo, enfim, a projeção é de que o payout fique mais ou menos nos níveis que tem estado. Eu espero que para frente, no próximo ano, o crescimento da economia nos permita um maior crescimento de RWA e o payout, então, fique um pouco mais moderado. Mas, no curto prazo, não estou vendo grandes alterações. Tá ótimo, Cândido. Muito claro e obrigado. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan. Obrigado, Cândido, pela oportunidade. Eu queria só fazer um follow-up na pergunta da Giovana sobre a adquirência. Ficou muito claro na apresentação que a rede está melhorando o credenciamento, está subindo mais de 70% ano contra ano. Mas será que você teria um pouquinho mais de cor no trimestre? Como isso está evoluindo em relação ao primeiro trimestre? Eu pergunto isso para a gente tentar ter um pouquinho mais de visão de como que foi a medida do D+2 de vocês, tá? Então, se você puder compartilhar com a gente como que está evoluindo isso tri a tri, seria bacana. E a segunda pergunta é sobre o Odebrecht, que eu sei que é um caso público, geralmente vocês não comentam muito sobre casos específicos, mas se você puder comentar um pouquinho sobre como andam as negociações, a execução das garantias, só para a gente saber o que a gente deveria esperar nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Yuri. Bom, em relação à adquirência, quer dizer, eu não posso dar o número preciso do segundo trimestre sobre o primeiro, mas eles estão absolutamente em linha com o que nós havíamos projetado quando alteramos o guidance do primeiro, no fim do primeiro trimestre. Né? Em relação ao Odebrecht, perdão, qual era a questão? Como estão as garantias, assim, a relação das ações da Braskem? A gente sabe que tem algumas brigas judiciais, então fica uma discussão assim sobre provisionamento, sobre atrasos. Se você puder explorar um pouquinho todos os fatores relacionados ao Odebrecht, seria bacana. Bom, aqui eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, tem coisas que estão nos jornais, com relação às garantias, enfim, tem lá uma decisão do juiz com relação às garantias das ações da Braskem, que não foram consideradas essenciais, etc. e tal. Sempre pode haver questionamento, esse é o estado hoje. Mas a gente não comenta casos específicos. Eu comento apenas essa notícia que está no jornal, mas não vou comentar um caso específico. Tá bom, muito obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Cândido Bracher para as considerações finais. Bom, apenas para agradecer a todos por participarem do nosso call, pelo interesse e pelas perguntas. Muito obrigado, um abraço. A teleconferência do Itaú Unibanco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.